gostaria de, rapidamente, dentro do possível, lógico, estar fazendo um estudo com a igreja na primeira epístola do apóstolo João. Nós estamos estudando o Evangelho de João e eu queria que nós pudéssemos conectar um pouco. João, na sua velhice, o apóstolo João, já na sua velhice, ele escreve também uma epístola. E essa epístola, ela é fundamental porque ela vai fazer uma conexão com o Evangelho que ele escreve sobre Jesus Cristo. Então, 1 João, vamos ler o capítulo 1 a partir do verso 1 até o 4. Os primeiros 4 versos. E precisamos entender que esse ensino, ele revela o testemunho apostólico de Jesus, a palavra da vida. Por isso, o título dessa mensagem se chama A Palavra da Vida, certo? 1 João 1, a partir do verso 1 até o 4. E nós vamos estar dando um pequeno estudo para que a gente possa compreender melhor. 1 João 1, de 1 ao 4. Diz assim então a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vós, para que também vós tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém, amados? Para que nossa alegria seja completa. Então, gostaria de introduzir dizendo primeiro que João, ele destaca, no Novo Testamento, ele se destaca como um farol da certeza de que nós precisamos entender a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele precisa ser evidenciado em nossa vida. E João, o apóstolo João, ele faz isso não apenas no Evangelho, mas também na sua epístola. E é interessante porque nós precisamos entender que ele escreve essa carta, como falei anteriormente, já em idade avançada. Né? Mais ou menos ele estava assim como Isaac, assim, já aos 70 anos, né? Estou brincando. Mas ele já estava em idade avançada. E é no final do primeiro século. Só que ele vai fazer essa carta, que é uma carta conhecida como uma carta pastoral, certo? Para quê? Para que ele pudesse estar enfrentando falsos ensinos que estavam sendo colocados como o gnosticismo, ou o docetismo, e algumas coisas que estavam minando a fé da igreja. E não é diferente hoje. Hoje nós vivemos num mundo onde há muitas pessoas que estão nessa vertente filosófica do gnosticismo, do docetismo e de tantos ismos. E isso minava a autoridade do testemunho apostólico e, consequentemente, abalava a convicção, a segurança da salvação de muitos. E é por isso que é importante nós, como igreja, entendermos a nossa convicção de fé. Nós não podemos andar como igreja titubeando ou sem saber o que falar, o que responder quando as pessoas falam a respeito de Cristo. E nós precisamos estar preparados. É isso que nós devemos ser como igreja. Então, nesse contexto, é um contexto de batalha, de luta pela verdade. E não é diferente hoje. Nós estamos numa luta constante para que a verdade seja evidenciada. Porque há tantos falsos ensinos hoje que nós precisamos realmente estar entendendo. É por isso que ele não inicia, João, ele não inicia essa carta com uma saudação formal, mas com uma declaração majestosa sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, com nossos próprios olhos, o que contemplamos
e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Né? É interessante porque nós precisamos compreender, olha o que diz, né? A palavra da vida. Por quê? Quem é a palavra da vida? Cristo. Jesus Cristo é a palavra da vida. Nesse entendimento, nós precisamos entender primeiro, a primeira coisa, a pré-existência e a encarnação de Cristo. O que era desde o princípio. João começa com uma afirmação da eternidade. A expressão desde o princípio vem do grego original apoarches, que ecoa deliberadamente o início do seu próprio evangelho. No princípio era o verbo. João escreve no princípio, né, no primeiro capítulo, ele começa assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele então faz uma conexão, e é isso que eu quero que você entenda nesta manhã, esse entendimento de João, de passar para nós essa segurança de quem era o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, ele aqui afirma que há uma pré-existência de Jesus Cristo, porque ele estava desde o princípio. Isso estabelece, sem qualquer ambiguidade, a pré-existência eterna de Cristo. Ele não é um ser criado, ou uma emanação, ou um anjo, como alguns querem colocar. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus, existente com o Pai antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis, quando ele disse, façamos o homem, ele está lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Está a Trindade. Esse é um texto também que vai nos dar esse fundamento, quanto muitos outros falsos ensinos que não querem dar a fundamentação da Trindade. E nós vamos ver isso no decorrer desse ensino. Em seguida, o apóstolo, ele ancora essa divindade eterna na história humana. E ele utiliza uma série de verbos sensoriais para enfatizar a realidade física e histórica da encarnação de Cristo. Então, o que ouvimos, ele diz assim, o que era desde o princípio. Aí, pronto, o que ouvimos. Eles ouviram seus ensinos. Os apóstolos estavam aos pés de Cristo, ouvindo os ensinos, as suas parábolas, a sua voz e autoridade. Eles estavam lá, eles testemunharam. Depois ele fala, o que vimos com nossos olhos. Eles viram com os olhos, com seus próprios olhos. Eles viram os milagres, eles viram a compaixão, eles viram o seu sofrimento, mas eles também viram a sua glória. Na transfiguração. Mas depois ele fala assim, o que contemplamos. E essa palavra, em grego, ela é um pouco complicada, é eteassamenta. E quer dizer assim, um olhar atento, uma observação clara, aquilo que estava sendo contemplado, cuidadosamente e, ao mesmo tempo, de maravilha. Porque você fica maravilhado com o que ele fez. As pessoas ficaram maravilhadas, os discípulos ficaram maravilhados. E não foi um vislumbre casual, né? Ah, estou vendo, por exemplo, aquele casal que está passando para mim, estou vendo assim e eles passam. Mas não, Jesus estava no meio deles, fazendo milagres, levantando enfermos, levantando aqueles que estavam aleijados, dando cura aos enfermos, mas também dando salvação. E eles estavam vendo, dizendo assim, aquilo que nós contemplamos. Mas também, no final do verso 1, ele disse, e que nossas mãos apalparam. É interessante porque esse é o clímax do testemunho empírico. Não sei se você lembra que teve um discípulo que disse assim, eu só vou crer se tocar em você. Né? E a gente às vezes mete o pau em Tomé, né? Mas isso aqui é interessante porque isso vai nos dar um sustento de uma verdade empírica. O que quer dizer isso? Que não foi, eu vi Jesus lá. Não, eu toquei em Jesus. Eu estive com Jesus. Eu vi as suas mãos feridas. Eu vi aquilo que ele enfrentou por mim. E eu toquei o nosso Salvador. Então ele está dizendo isso. E isso é uma refutação direta contra a heresia
docetista, que ensinava que Cristo apenas parecia ter um corpo físico, mas não tinha. E isso é interessante porque ele está aqui refutando essa mentira que estava sendo disseminada, do docetismo, como nós falamos. Os apóstolos, eles tocaram no Senhor Jesus. O primeiro foi Tomé, mas depois os outros também entraram na onda, né? E tocaram em Jesus, estiveram lá. Muito bem. Tudo isso, então, refere-se ao verbo da vida, ao Logos. Jesus não é apenas o portador da vida, ele é a vida. Ele é a vida. Vimos semana passada que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantos estavam aqui semana passada? Amém. Então nós vimos isso e aqui estamos vendo que ele é a vida. Verso 2 então continua e diz assim: e a vida se manifestou e nós a vimos e dela demos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Esse versículo inserido como um parêntese explicativo reforça a ideia anterior. A vida abstrata não permaneceu distante e inacessível. Pelo contrário, ela foi manifestada, ou seja, foi tornada visível, cognoscível na pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus Cristo ele veio para dizer: o meu Pai, ele quer se manifestar à humanidade através de mim. E ele se manifestou em carne. A autoridade apostólica, então, é reafirmada. Nós a vimos e testemunhamos dela e anunciamos. A mensagem cristã não é invenção humana. A mensagem cristã é um testemunho fiel de um evento revelado por Deus. Esse evento foi revelado por Deus, pela vontade de Deus. Deus enviou seu Filho para quê? Para que a humanidade acreditasse nele, cresce nele e não viesse a perecer. João 3,16 é o texto áureo da palavra. E ele vai nos dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus por isso. Nós temos uma jovem aqui que semana passada entregou sua vida a Jesus. Né, Mel? E está aqui e me surpreendi. Eu perguntei, Mel, quando ela chegou, você veio com quem, Mel? Meu pai me trouxe. Ela quis vir. Sabe o que significa isso? É o desejo de buscar a presença de Deus. É o desejo de estar em comunhão com a igreja. E nós precisamos ter isso. Esse primeiro amor. Voltar àquele primeiro amor. Voltando, então, nós precisamos entender também que João, ele nos oferece, como falei anteriormente, uma pincelada, mas ele nos oferece um vislumbre da Trindade. A vida eterna estava com o Pai. Veja o que diz então. A vida se manifestou e nós a vimos dela e dela testemunhamos e anunciamos a vocês. E a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Indica uma comunhão face a face, uma relação íntima e eterna entre duas pessoas distintas. A divindade, da divindade, o Pai e o Filho. Aqui temos isso. Então nós precisamos compreender que João também nos dá esse fundamento para que a gente possa falar com toda certeza e segurança sobre a Trindade. É difícil muitas vezes explicar, só que eu costumo dizer assim, né, que na verdade, quando nós compreendemos e pela fé entendemos que Deus, em essência, é um só, mas ele quis, através da Trindade, nos ensinar que cada pessoa da Trindade tem um propósito, né? Deus Pai, o Criador do universo, Deus Filho, o Redentor da humanidade, e Deus Espírito Santo, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos compreender essa verdade e poder passar adiante
e não confundir as pessoas quanto muitas vezes a doutrinas como o unicismo, perdão. O unicismo, ele confunde as pessoas da Trindade. Ou também o unitarismo. O unitarismo, ele nega a divindade do Filho, acredita só na divindade do Pai. E nós precisamos estar embasados biblicamente. Você não precisa fazer um curso de teologia. Graças a Deus, nós aqui pregamos a palavra e queremos que você tenha essa fundamentação bíblica para poder, se alguém chegar e dizer, não, eu só acredito no Deus Pai. Ele disse, muito bem, mas vamos aqui para a palavra. 1 João, vamos aqui para a palavra. Gênesis, vamos aqui para a palavra. João, capítulo 1. Vamos aqui para a palavra. Mateus, Lucas, capítulo 3, no finalzinho, quando tem o batismo de Jesus. Nós precisamos estar afiados com a palavra, porque assim a gente vai dizer como Jesus venceu a tentação do maligno. Ele venceu como? Está escrito, com a palavra. Está escrito. Está escrito. Cada vez que alguém fale para você uma coisa que não está escrito, você diz, mas está escrito na palavra. Mas como vamos conhecer se está escrito? Se a gente conhecer a palavra. Não é? Nós precisamos entender isso. Muito bem. Vamos passar rápido para não demorar muito. Verso 3, perdão. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Sabe qual é o propósito da proclamação de João? Comunhão. E aqui, comunhão deriva de uma palavra de koinonia. Koinonia. E essa palavra, ela denota muito mais do que uma mera sociabilização. Porque muitas vezes a gente confunde comunhão com sociabilização. E não tem nada a ver, é uma parte sim da comunhão, mas engloba muito mais coisas do que sociabilizar. Significa, na verdade, koinonia significa parceria. Koinonia significa participação. Koinonia significa compartilhamento da vida com outras vidas. E nós precisamos ser uma igreja que vive essa koinonia. Quando estamos nos PGs, nos pequenos grupos, a gente não tem que buscar sociabilizar. Nós precisamos buscar parceria, participação. Precisamos buscar compartilhar, como se diz aqui no português de Portugal, partilhar a vida minha com a das pessoas que estão ao meu redor. Koinonia é muito mais profundo. E João, ele descreve, então, essa questão em duas dimensões interligadas dessa comunhão. Porque é uma comunhão, e eu costumo fazer uma conexão com a cruz. A cruz nos ensina isso. Nós temos aqui, a cruz tem um pedaço que é vertical e outro que é horizontal. Esta parte vertical, ela deve nos conectar com o Pai. Então, nós precisamos estar conectados com Deus. Mas a parte horizontal, ela nos faz conectar com nossos irmãos. Você e eu devemos estar conectados também. Essas duas coisas, a comunhão horizontal, ela denota uma comunhão que é vivenciada de forma prática na igreja local. Hoje nós temos tantas pessoas que estão conhecidas como os desigrejados, porque aconteceu alguma coisa com você, se decepcionou com alguém olhou para você com cara feia, vou sair da igreja, porque a minha comunhão é com Deus e eu em casa sozinho. Não existe isso. Nós precisamos compreender que a palavra nos dá para entender que nós devemos vivenciar uma comunhão horizontal. E para isso existe a igreja local. E me permita dizer uma coisa com muito amor. Você nunca vai encontrar aqui nessa terra uma igreja perfeita. Alguém sempre vai lhe desapontar. Alguém sempre vai falar com você. Alguém sempre vai olhar mal para você. Mas você precisa entender que se você está em Cristo,
você não é mais a velha criatura. Aquela velha criatura que de vez em quando quer sair, como hoje de manhã, estava com Célia, né, saindo. Aí lá de casa, parei aqui no cruzamento e passou um abençoado que quase, olha, Senhor, me perdoa, Pai, me ajuda. Porque o velho homem quer sair. Ele quer sair ou não? O velho homem, ele quer sair para brigar, para falar. E aí nós precisamos dizer, não, Senhor, me ajuda, me perdoa. Então, amados, essa comunhão, ela precisa ser vivenciada na igreja local. E a igreja local, ela é conformada por pessoas que são regeneradas, porém imperfeitas. E mesmo que alguém possa ter feito alguma coisa com você, biblicamente eu preciso resolver tete a tete com a pessoa. Márcio, eu não gostei daquilo, vamos resolver, eu te perdoo em Cristo Jesus. Biblicamente é isso. Então nós precisamos agir dessa maneira. Mas a comunhão vertical é a nossa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a Trindade. E essa aí é a busca pela fonte, que é a fonte verdadeira da comunhão. Porque eu não posso, na minha pessoa velha, que quer ressurgir todos os dias, me encher da presença de Deus. Eu preciso me encher da presença de Deus buscando na fonte de água viva, na fonte verdadeira. Porque se eu buscar na minha fonte, eu vou me encher de quê? Do meu eu, né? Daquilo que eu acho, dos meus achismos. Não, eu preciso me encher da fonte de água viva. E aí nós precisamos entender que Cristo, que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo é a fonte e o fundamento da comunhão cristã. Porque sem Cristo a gente não vive em comunhão. Sem Deus a gente não vive amando nossos irmãos. E sem o Espírito Santo a gente não é desafiado a perdoar o nosso irmão. Não há verdadeira coinonia cristã fora de um relacionamento genuíno com Deus. Não existe. Porque quando não temos um verdadeiro relacionamento com Deus, vou fazer biquinho para toda e qualquer situação. É ou não é? Vou ficar emburrado, de cara fechada. Não, porque olhe, Carlos me olhou assim, vou nem olhar para cá. Vamos superar isso. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E é crucial notar que essa comunhão precisa e deve ser baseada na verdade. E quem é a verdade? Cristo. Cristo é a verdade. Verso 4. Para finalizar. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja... Para que a nossa alegria, o nosso gozo se cumpra, ou seja, completa, em outras versões. O resultado final de acreditar verdadeiramente em Cristo e de viver uma comunhão com Deus é viver como um povo que vive feliz em meio às circunstâncias. Júnior falou aqui bem, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja ovelha no curral. Contextualizando, mesmo que o meu salário, o meu ordenado nesse mês veio menos, mesmo que perdi o trabalho, mesmo que o meu carro avariou, mas mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Mesmo assim eu exaltarei ao Deus da minha salvação. Porque nós precisamos entender isso. É fácil? Eu não estou dizendo que é fácil, mas é necessário.
mas é preciso. Porque se nós, às vezes, nos alegramos nos momentos difíceis, quando a nossa conta está aí recheada de euros, nós precisamos entender que em toda e qualquer circunstância, nós devemos ser o povo mais feliz desta terra. Por quê? Porque nós temos uma tão grande salvação e ninguém pode tirar. Você pode até estar com a sua conta zerada, mas a sua conta lá nos céus tem ruas de ouro, mar de cristal, e você tem uma vida lá que não vai precisar passar por médicos, não vai precisar se preocupar com carro, não vai precisar se preocupar com casa. Você já tem garantida a sua vida lá nos céus. E isso precisa ser motivo de alegria. Por isso, eu às vezes fico preocupado quando eu vejo pessoas da igreja, cristãos, irmãos, andando emburrados no meio da rua. Você precisa ser o homem e a mulher mais feliz desse mundo. Se você tem a sua convicção que você é salvo, você precisa andar de cabeça erguida. Cabeça erguida, não nariz empinado, ok? Mas sabendo que o nosso Deus, Ele já conquistou a salvação por nós. E nada, absolutamente nada, o que diz Romanos? Olhe, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem potestades, nada nesse mundo nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Isso não é uma felicidade superficial, circunstancial, que o mundo oferece. É uma alegria profunda e duradoura, enraizada na certeza da salvação, na presença do Espírito Santo e na comunhão com Deus e o Filho. Vamos agora, então, extrair umas lições espirituais e aplicações práticas. A primeira é que a certeza da nossa fé precisa estar em dia. Nós precisamos ter essa certeza. A certeza da nossa fé. Em uma era de ceticismo e relativismo, somos lembrados de que a nossa fé não se baseia em mitos, lendas ou sentimentos subjetivos. Não. A nossa fé, ela está firmemente ancorada na pessoa histórica de Jesus Cristo. Nós pregamos uma vez a âncora da nossa vida. Quem é a âncora da nossa vida? Jesus Cristo. Ele é a âncora da nossa vida. Nossa fé, então, é factual e defensável. Nós precisamos entender isso. Embora esse mundo possa pregar tantas coisas como relativismo, como gnosticismo, ceticismo, né, e tantas coisas, hedonismo, nós precisamos compreender que a nossa fé, ela precisa estar ancorada na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a nossa vida precisa ter Jesus Cristo como o centro absoluto. Centro absoluto. E para Jesus Cristo ser o centro absoluto, eu tenho que descer do trono. Eu tenho que sair da minha posição de querer ser o dono da minha vida. Porque eu não sou o dono da minha vida. Porque Jesus Cristo já comprou a minha vida com um alto preço. E agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu agora sou servo, sou escravo, mas também sou filho. Devemos avaliar tudo em nossa vida e em nossa igreja pela centralidade de Cristo. Cristo precisa estar no centro. Cristo precisa estar no trono. Cristo precisa ser aquele que governa a nossa vida em toda e qualquer circunstância. Terceiro, a natureza da verdadeira comunhão precisa ser um tesouro a ser cultivado. Precisamos cultivar isso.
Quando alguém chegar para você e dizer, olha, estou sentindo a igreja meia vazia, estou sentindo a igreja meia fria, sabe o que você vai falar? Vamos orar, meu amado. Vamos orar. Vamos buscar mais pessoas. Vamos evangelizar e discipular pessoas para que a igreja possa estar mais cheia. Porque a gente sempre encontra defeito, mas nunca quer buscar soluções. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nossa mentalidade tem que mudar e dizer assim, olha, fulano de tal poderia estar sentado aqui. Nós precisamos parar de ser egoístas, de olhar para o nosso próprio umbigo, de olhar para o nosso próprio sofrimento. Estou dizendo aqui que você não vai sofrer ou vai deixar o seu sofrimento. Eu entendo, estamos orando e vamos orar, mas quanto mais nós nos concentramos na nossa dor, mais vamos sofrer. Quanto eu estou sofrendo aqui, mas olho para alguém que está sofrendo mais e ajudo essa pessoa, parte do meu sofrimento ele começa a desaparecer. Começa a ir embora. E as coisas vão mudando. Cristo lhe deu uma mente nele para que você possa vencer isso. Não atraia para você coisas negativas. Eu me lembro que comecei a mudar isso quando eu estava já cheio do trabalho, né? De novo para essa luta, para esse trabalho. E eu comecei a mudar a minha mentalidade. Disse, vamos lá. Porque eu não trabalho para o meu patrão, eu trabalho para Deus. Ele é meu patrão. Ele está dando a esse que eu acho que é meu patrão aqui na terra a capacidade de pagar o meu ordenado, mas o meu verdadeiro patrão é Deus. E eu preciso honrá-lo com o meu trabalho. Por isso que quando eu disse, né, semana passada ou retrasada, eu ia lá para o meu serviço, lá para o trabalho, com febre, muitas vezes fui doente, mas eu entendia que eu estava fazendo o quê? Para Deus, fazendo o meu melhor. E muitas vezes a gente, né, espirrou, eita, não vou para a igreja não. Então nós precisamos compreender isso, amados. Somos chamados a buscar e a promover uma comunhão profunda e bíblica, rejeitando a unidade superficial que compromete a doutrina da igreja e de Cristo. Quarto, a fonte da alegria duradoura, sempre em nossas vidas, vai ser Deus. Não há outra fonte que vai lhe alegrar. Você pode se alegrar num aumento de ordenado, e é bom. Se alegrar, quando você comprar uma casa. Você pode se alegrar quando casar, viu, Isaac? Mas depois, vem as lutas. O carro vai quebrar, a casa vai deteriorar, o casamento vai esfriar. Mas se você colocar a sua vida e a sua alegria estiver em Cristo, aí não esfria nada. Porque Cristo é o motivo da nossa alegria. A busca pela santidade e pela comunhão com Deus não é um caminho de privação, mas é o único caminho que nos leva a uma alegria plena e abundante. Quer entender a alegria cristã? Busque santidade, busque a Deus, busque a presença de Deus e você vai se encher dessa alegria. Sabe por que a gente vive infeliz e triste muitas vezes? Porque a gente não busca Deus. Porque quando há alguma coisa, não, vou buscar mais trabalho. Não, vou buscar meu amigo. Não, vou buscar fulano. Vou buscar o outro. Não, busque Deus e você vai ver. A alegria completa vem, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade. Para concluir, ancorados na palavra, devemos viver em comunhão. E nós precisamos entender que a proclamação do Cristo verdadeiro é o que nos convida a entrar numa comunhão real e transformadora. Primeiro, com Deus. E depois, com nossos irmãos. Entendendo que é Ele que tem toda a autoridade e domínio sobre a nossa vida.
Que possamos, como cristãos, nos apegar firmemente a esse testemunho apostólico, rejeitando todo e qualquer ensino que diminua a pessoa e a obra de Cristo. Que possamos cultivar uma comunhão genuína em nossas igrejas, em nossa igreja local, e que a nossa vida transborde com a alegria completa que vem do conhecimento do verdadeiro verbo da vida, que é Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, amados. Glória a Deus.